Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Opinião Regional está no ar, aqui na tela da NTV. Você que sintoniza aí do outro lado, na sua casa, na sua televisão, através do canal 8.1 Digital. Vamos agradecer a nossa enorme audiência também para quem acompanha a programação da NTV através dos nossos canais na internet. Sejam todos muito bem-vindos à Opinião Regional de hoje, trazendo em destaque em pauta assuntos importantes para a nossa sociedade. A gente recebe na primeira parte do nosso programa o vereador reeleito do MDB em Patos de Minas, o José Eustáquio de Faria Júnior, já está aqui com a gente. Vamos falar dos desafios nessa reta final de mandato e vamos falar também da expectativa para o próximo pleito 2025-2028. E não perca também, no programa de hoje, a gente recebe o psiquiatra e nutrólogo, o Dr. Ricardo Peão, falando de todo o processo judicial movido pelo ex-prefeito do município de Patos de Minas, o xará José Eustáquio, contra o doutor. Vamos falar qual que é a situação, o que levou isso tudo. Não perca o nosso programa de hoje, participe com a gente. O telefone está aí na sua tela, vai aparecer para você mandar a sua pergunta e, mais importante, dê a sua opinião. Opinião regional, aonde a sua opinião é o que importa. Vereador José Eustáquio de Faria Júnior, o Zé do Bem. Zé Eustáquio, prazer, meu amigo, recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado, me sinto muito honrado, muito satisfeito de estar aqui novamente no seu programa. Hoje, eu entendo que para prestar contas, para falar do nosso trabalho e, mais uma vez, muito obrigado, David. Falando em obrigado, acredito que também agradecendo quase 2.000 votos, precisamente 1.948 votos. É uma votação expressiva aqui no nosso município. Era realmente isso, de verdade, vereador? Eu sei que você é sempre muito verdadeiro, honesto e também pé no chão. Era isso que você esperava? Essa votação? Esperava mais ou menos? O que tem a dizer sobre essa votação de fato expressiva? Olha, David, a campanha para vereador, ela é muito difícil. São vários concorrentes, né? Nesse pleito nós tivemos mais de 200 candidatos pleiteando uma das cadeiras no Legislativo Municipal, uma das cadeiras no nosso Parlamento Municipal, e ter uma votação como essa, expressiva, né? 1.948 votos, significa a confirmação de todo um trabalho desempenhado no decorrer desses 3 anos e 9 meses até a época da eleição. Enfim, foi um trabalho realmente muito intenso, muito efetivo. Conseguimos exercer todas as funções do vereador com excelência, né? Buscamos recursos, apresentamos os projetos adequados, fizemos as indicações e as comunicações oficiais atendendo às demandas da população, ou seja, representando as pessoas que nos procuraram, né? As pessoas que clamavam por resolver certos problemas. Enfim, eu entendo que o resultado é justamente esse. Mas eu encontrei com muitas pessoas após a eleição que me falaram o seguinte: olha, Zé, eu queria votar em você, mas meu tio era candidato, meu primo era candidato, meu vizinho era candidato, meu padrinho era candidato. Então, é uma eleição realmente muito difícil. Eu fico muito honrado de ter 1.948 votos, ser o terceiro nessas eleições mais votado, dos reeleitos, o mais votado de forma disparada. Então, eu fico muito satisfeito da confirmação da população em relação ao nosso trabalho. E a gente tem que registrar também que aumentou, né, em vista da última eleição. Aumentou a quantidade de votos. Na última eleição eu tive 1.473 votos, nessa 1.948. Muito bem, parabéns mais uma vez, vereador. Mas francamente falando, e volto a dizer, você não foge das perguntas, o nome do vereador era cogitado ao cargo do executivo. Os bastidores se falavam muito do Zé, o Zé Novo, né? O Zé do Bem, assim que as pessoas o conhecem, como candidato a prefeito. O porquê não tentou o pleito do executivo, a disputa pro executivo? Olha, eu falo sobre esse assunto de uma forma muito tranquila. Realmente eu fui procurado, fui pressionado a ser candidato
a prefeito nessas eleições de 2024. No início, era um grupo de partidos políticos que somavam 10 partidos. Eu me senti muito honrado, né, de ser o nome de todo esse grupo para poder disputar as eleições, mas ao mesmo tempo eu fiz uma reflexão profunda e tirei dois ensinamentos, sabe, David? O primeiro deles é que dos 17 vereadores, eu fui o único cogitado a ser candidato a prefeito. Então quer dizer que a gente está no caminho certo, no caminho do bem, no caminho da transformação, da prosperidade. Enfim. E a segunda reflexão que eu fiz é justamente que não é o meu momento ainda. Talvez 2028 seja. Então há um caminho aí a ser percorrido, a ser construído, alianças fortes que devem ser feitas, um trabalho muito mais efetivo deve ser concretizado para poder mais uma vez ter a oportunidade de disputar eleições maiores. E o MDB, justamente o motivo pelo qual eu mudei de partido foi justamente esse, porque o MDB me permite disputar eleições maiores. 2026 nós temos eleições aí para deputado, federal, estadual, para o Senado, para o governo, né, para presidente. Então já há uma conversa em relação a isso. E 2028 também nós temos mais uma vez o pleito municipal. E aí cabe a nós, né, decidirmos se nós vamos disputar essas eleições ou não. E todas nessas possibilidades e boas possibilidades, né, de prosperidade, como o senhor enfatizou, devido ao seu trabalho. Falta um mês para encerrar o pleito, a sua primeira gestão na Câmara Municipal. Vamos falar do seu trabalho, então. Um projeto, se pode se dizer, escolhe um do fundo do seu coração, vereador, de vários projetos que o senhor orgulha muito, caso não tivesse ganho, ia levar para toda a eternidade, ia ficar marcado, falar, eu consegui, esse aqui fui eu, José Eustáquio que fez o projeto, foi aprovado, tá acontecendo, que te deixa orgulhoso. Olha, David, durante todo esse período, eu me sinto muito orgulhoso de todas as ações que eu e minha equipe, a gente se empenhou para que ocorresse, para que acontecesse. Eu até trouxe alguns números aqui, né? Nós fizemos 236 indicações. Disparadamente, é o gabinete que mais apresentou indicações ao executivo, ao governo, a deputados, enfim. Indicação é um meio, né, que o vereador tem para poder conseguir benfeitorias para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Então nós fizemos 236, são várias, muitas foram atendidas, muitas não. A maioria foi, deixa eu aproveitar o gancho, a maioria das suas indicações foram atendidas? Eu falo, não maioria, mas grande parte delas, tá? A gente precisa fazer esse balanço, esse levantamento. Nós temos a Letícia, né, que é uma assessora do gabinete que sempre está empenhada em contato com secretários, com quem é responsável por determinada pasta. Projetos, nós apresentamos 29 projetos. Você bem sabe que é muito difícil para o vereador apresentar um projeto, porque é muito limitado, não pode apresentar projeto que tenha gasto para o município, tem alguns que têm vícios de iniciativa, que a legislação só permite a iniciativa do executivo. Então, enfim, isso a gente transformava em indicação, enfim, isso chegava na efetividade da resolução daquele problema. E ofícios, que são comunicações oficiais de representação da população, nós fizemos 1.572 até o momento. Então é muita comunicação oficial, gente. Ou seja, o Observatório da U fez um levantamento de produtividade dos parlamentares e, disparadamente, o nosso gabinete é o mais produtivo desse mandato. E isso se justifica pelo conjunto, pelo vereador, pelos assessores, pela equipe que está desempenhada em desenvolver um trabalho de excelência. Mas um projeto que marcou demais, David, é que eu apontei alguns... Aquele, né, de destaque que te deixa pro legado, pros seus filhos, com orgulho. Inclusive, a discussão o debate foi enorme e a votação ficou em 9-8. Ou seja, o presidente teve que votar. E, para quem não sabe, o presidente não vota, né? Normalmente ele não vota. Só empate, né? Só quando tem empate. Enfim, é o projeto que proíbe
a comercialização e a utilização de fogos de artifício com barulho. Eu apresentei esse projeto porque é uma demanda da classe autista, dos protetores dos animais, de quem defende os idosos, os recém-nascidos, os doentes, enfim. É um projeto que nós levamos a conscientização para as pessoas. Nós ouvimos, por vezes ainda, muita gente desrespeita a lei, mas hoje em Patos de Minas é proibido e tem multa e cabe ao Poder Executivo fiscalizar. Muito bem, vereador. Pegando um gancho, né, e a deixa da sua fala, é importante essa fala nesse momento que a gente entra na época de festividades, né? E muitas pessoas, por falta de informação, vão poder estar cometendo crime se comercializar também os fogos, não é isso? Ou se caso usarem fogos com barulhos, é isso? Olha, é muito bom a gente esclarecer isso. Esse projeto foi aprovado e proibia a comercialização e o uso de fogos de artifício com barulho. Em 2022, outro vereador apresentou um projeto para mudar esse projeto. Então, nesse projeto dele, que foi aprovado na Câmara Municipal também, infelizmente, ele autoriza a comercialização e o uso na zona rural. Então, hoje, não é proibido comercializar, mas é proibido a utilização no perímetro urbano. Mas, gente, se todos se conscientizarem, ninguém vai usar. Por quê? Porque atrapalha, incomoda, é maléfico, é extremamente perturbador para quem é autista, para os animais, para os idosos, para os doentes, para os recém-nascidos, e não muda nada na vida de ninguém. E é importante falar, David, de um fato importante que ocorreu semana passada. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que também é do MDB, ele determinou a queima de fogos silenciosa em todas as festas de final de ano em São Paulo, justamente em respeito aos autistas e aos animais, citou dessa forma, que sirva de exemplo para todo o nosso Brasil, né? Que sirva de exemplo para todos os prefeitos que têm essa mesma sensibilidade. Muito bem, parabéns, é uma causa que eu também levanto essa bandeira, que é a causa animal, mas vai além do que a causa animal, um projeto, né, dessa magnitude. Vereador, eu vou deixar aqui a pergunta, o pessoal de casa vai mandando a perguntinha também pra gente ir pro nosso intervalo. Vamos pro intervalo e já te faço a pergunta, qual foi a maior dificuldade durante essa gestão? Fica aí a pergunta. Vamos lá, daqui a pouquinho o vereador responde aqui no Opinião Regional, que vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Opinião Regional aqui na telinha da NTV. Você participa com a gente através do WhatsApp, aonde a sua opinião é o mais importante. De volta com o nosso primeiro convidado, o vereador reeleito pelo MDB, José Eustáquio de Faria Júnior. O José Eustáquio, o Zé Novo, o Zé do Bem, é assim que a população te conhece, né, vereador? Vamos lá, a pergunta foi colocada no ar, qual a sua maior dificuldade durante essa sua gestão? Olha, esse mandato foi repleto de desafios, né? Logo no inicinho mesmo do mandato, nós já enfrentamos uma CPI, que foi a CPI da Copasa. E eu não gosto de desafio pouco, né, David? Eu gosto de desafio grande mesmo. Então, eu já enfrentei logo, foi a relatoria dessa CPI, que é uma das funções mais importantes de toda a comissão parlamentar de inquérito. É quem vai redigir, né, um relatório final que vai ser entregue para as autoridades. Enfim, foi um trabalho de 6 meses extremamente intenso. Essa foi uma dificuldade muito grande que nós entregamos com louvor mesmo a finalização desse trabalho. Qual foi essa CPI? A CPI da Copasa. Da Copasa. Foi intenso o trabalho. Mas a maior dificuldade eu nem vejo no trabalho em si realizado na Câmara Municipal, mas sim de decepções políticas, né? Eu vejo que... Pode citar, vereador, fique à vontade. Eu vejo que, por vezes, há um interesse pessoal muito maior do que o interesse coletivo em diversos assuntos, né, em diversos projetos, e isso me incomoda muito. Por quê? Outro dia eu estava na CEMIL
e eu disse que eu não era político. E o presidente da CEMIL, meu amigo Vasco, inclusive, um abraço para ele aí, ele me corrigiu, sabe, David? Ele falou assim, olha, você nasceu político, todos nós somos políticos, nós negociamos na nossa casa, nas nossas relações de trabalho, nas nossas amizades, enfim. Mas quando eu digo que eu não sou político, é porque quando eu coloquei meu nome à disposição para concorrer a um cargo público, para ser representante da população na Câmara Municipal, é porque o meu objetivo era contribuir com a nossa cidade, para melhorar a vida das pessoas mesmo, e não pensar de forma alguma em interesse próprio. E eu vejo muito isso, sabe? Na formação, o famoso jogo político, né? Na formação de mesa diretora, por conta de alguns benefícios existentes, enfim. Eu não sou político por conta disso, mas eu quero fazer a política da melhor forma possível, como venho fazendo, de forma independente, de forma honesta, de forma transparente, olhando no olho do cidadão, ouvindo as demandas, buscando a melhor solução para resolver aquele problema. E eu vou continuar dessa forma, até o fim, né? Até a população me quiser representando ela. Pelo menos até 2028 parece que tá tudo tranquilo. Bom, vereador, falou de mesa diretora e agora a gente sabe que já começa pode-se dizer, eu ia falar transições, mas vamos falar verdadeiramente as negociações para a disputa da mesa diretora. Como é que tá esse burburinho, os bastidores lá na Câmara, com os vereadores eleitos, novos vereadores, uma grande parte já está na Câmara, como é que você tá vendo? Olha, eu não conversei com todos ainda, né? Mas eu vejo que há dois grupos, né? E eles vão disputar a mesa diretora. Eu creio que tá tudo muito empatado, tem um grupo... Tá acirrado. Tem um grupo que está sendo formado lá, que algumas pessoas falam que estão nele, mas na verdade não estão à vontade de estar nele, queria estar no outro, enfim. Eu acho que essa negociação vai até o último dia, né? Até o dia mesmo da eleição. Eu só espero que o novo presidente, primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, segundo secretário, exerça de forma digna, né, a função deles, de quem foi eleito aí, de forma digna, que represente realmente o poder legislativo municipal com dignidade, com respeito, né, aos colegas, à população da nossa cidade. Pela sua fala que eu entendo, então não há interesse da Vossa Excelência ocupar um cargo na mesa diretora. Há possibilidade ou não, o senhor na verdade não tem esse interesse? Olha, em outra entrevista, David, eu até falei que há possibilidade, porque há mesmo, né? Depende da maioria dos colegas, né? Mas eu quero exercer a função de forma livre, né? Sem pressão, sem amarras, sem essa dependência política que muitos têm, né? Do poder executivo, de deputados, enfim. Nós precisamos transformar o poder legislativo no que ele realmente é, um poder independente, um poder que vá fiscalizar de forma digna, respeitosa e honesta o poder executivo, que é uma das funções principais do vereador. Muito bem, já tem perguntas chegando aqui do nosso telespectador. Boa tarde, pergunta ao vereador José Eustáquio o que o vereador entende por mobilidade urbana em se tratando de uma cidade plana e relativamente pequena, porque não se investe na utilização de bicicletas, bicicletários, ciclos faixas, afim. É o Luiz, um abraço, Luiz, tá valendo aí a sua pergunta. Faça igual o Luiz também, mande aí a sua pergunta e deixa eu aproveitar aqui também. Pode responder que já tem mais uma deixa aqui do telespectador. Tá. Bom, muito obrigado, Luiz, né, pela sua pergunta. Mobilidade urbana é um tema muito sério, né? Eu fiz uma enquete outro dia nas minhas redes sociais e o trânsito é o principal problema existente em Patos de Minas, de acordo com as pessoas que votaram. Foram mais de 70%, eu bem pensando que seria saúde, educação, infraestrutura, e é o trânsito. As pessoas estão sofrendo com o trânsito que nós enfrentamos hoje em Patos de Minas. Mas a notícia é que o município contratou uma empresa extremamente conceituada para fazer um estudo do trânsito em Patos de Minas, a Jaime Lerner. Pagou quase R$1 milhão, né? A gente precisa
enquanto vereador, fiscalizar todos esses contratos, enfim, ter efetividade na contratação dessa empresa. E recentemente tivemos uma audiência pública que eu não gostei, viu, David? A audiência pública péssima, não deu oportunidade, para as pessoas que estavam presentes se manifestarem, colocarem suas opiniões. Não teve isso. Inclusive, nós vamos convocar na Câmara Municipal para prestar os melhores esclarecimentos. A gente precisa disso. Essa audiência pública que o vereador se refere foi convocada por quem? Foi convocado pelo município, né? E ocorreu na CDL. Vereador, só uma outra pergunta que me vem em mente aqui sobre empresas contratadas de trânsito. Recentemente não havia sido contratada uma outra empresa? Era o mesmo serviço ou não? Era de estudo do trânsito. Há uns 3 anos atrás foi contratada uma empresa, rescindiu esse contrato com essa empresa e contratou a Jaime Lerner. Enfim, na audiência pública foi apresentado algumas sugestões para mudança no trânsito, algumas sugestões para incentivo do transporte coletivo, algumas sugestões de espaços de confraternização, como no Mercado Municipal, na José de Santana, enfim. A gente precisa de efetividade para o trânsito de Patos de Minas rodar bem, funcionar bem, que os motoristas não fiquem doentes com o trânsito que a gente enfrenta hoje. Mas nós estamos de olho, né? Nós, inclusive, se quiser entrar nas minhas redes sociais, José Eustáquio Advogado, no Instagram, pode mandar suas sugestões lá, que nós vamos, dentro dos limites da nossa competência, encaminhar para a secretária de trânsito, para o prefeito municipal, para que tomem as melhores medidas possíveis. Muito bem. Tá aqui, vereador. Boa tarde, David. Parabéns, José Eustáquio, pela reeleição e também pela lei dos fogos. Eu tenho 2 cachorrinhas, ficarão agradecidas. É o João Mota. João, um abraço para você, passando aí a mensagem ao povo, elogiando aí pelo... Muito obrigado, João. Conte conosco lá. Realmente é um projeto muito importante para todos nós. Falando do trânsito, a última pergunta aqui, bem rapidinho. O vereador é a favor do estacionamento rotativo? Olha, o estacionamento rotativo é uma necessidade do comerciante de Patos de Minas, gente. Precisamos desse estacionamento rotativo para que o trânsito na região central funcione da melhor forma possível. Muito bem. Vereador, vamos lá então. Restam 3 minutinhos aqui. O novo pleito vem aí. Tá chegando, né? A posse novamente do vereador, e muitos que a gente recebe aqui, a grande parte, para não dizer 100%, é sempre aquele chavão. Eu não fiz a campanha, não prometi nada e eu vou fazer, mas o que o senhor pode falar agora, reeleito, o que pode esperar é um projeto que realmente o senhor vai lutar, uma bandeira que realmente vai fazer jus à sua votação expressiva. O que pode esperar para esse novo pleito? Olha, em todos os lugares que eu fui, David, eu me comprometi, né, a desenvolver um trabalho transparente, um trabalho honesto para a população de Patos de Minas. Eu tenho algumas bandeiras que eu levanto com muito orgulho, né? A causa animal, a causa autista, defendo muito a zona rural, defendo muito a saúde da nossa cidade. A gente precisa de uma saúde digna para todos e nós ainda não temos. Enfim, eu sou um parlamentar que estou lá para servir e, evidentemente, nós temos alguns projetos, né, inclusive da causa animal, que nós vamos apresentar, que vão gerar um impacto significativo na nossa cidade, assim como houve o impacto em relação aos fogos de artifício com barulho, a proibição deles. Muito bem, vereador, vou deixar aqui o último minutinho, até porque eu percebi que o vereador trouxe alguns números e houve uma pesquisa, um trabalho para você trazer aqui para a gente, então eu gostaria que o senhor enfatizasse algum número importante que o senhor acha importante para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, para não ser em vão esse trabalho, essa pesquisa muito importante. Gostaria de registrar que realmente quando a gente convida o vereador e ele vem aqui, a gente percebe que realmente ele trabalhou para estar aqui. Parabéns. Olha, muito obrigado, David. Essa é uma oportunidade muito boa que nós temos de falar sobre o nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Mas é importante também falar de números. Eu trouxe aqui porque os números são elevados mesmo, gente. Nós trabalhamos muito. Viu, vereador? Olha, indicações foram 236, dentre elas
eu destaco aqui a travessia elevada em frente à Santa Casa de Misericórdia, que deu muito mais dignidade para todas as pessoas que precisam utilizar e não tinham condições de atravessar. A construção da Praça Fernando Lucas, lá no bairro Jardim Panorâmico, que transformou aquela região. A finalização da rotatória dentro do bairro Chacras Queiçaras, que foi uma indicação nossa, atendida pelo Poder Executivo naquele momento, que beneficiou várias pessoas que moram também naquela região. O asfaltamento da Rua Muriaé, a iluminação da Lagoa Grande, o parque infantil, né, de grande porte que tem na Lagoa Grande, o parque infantil que tem no bairro Jardim Panorâmico, o parque infantil que tem no Mocampo foi indicação nossa também. Então, são várias indicações aqui que foram atendidas. Levanta o seu tablet, pode mostrar o tablet rapidinho pro pessoal de casa ver? Aqui, ó. Faz jus a esse trabalho maravilhoso. São muitos números. São muitos números aqui. Parabéns, então, pela Obrigado. sua assessoria, que acredito ter a grande parte nesse belíssimo trabalho. Vereador, sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, parabéns pela votação. Espero te encontrar mais vezes aí durante esse novo pleito. Todo sucesso do mundo para você. Olha, David, conte comigo. Eu estou lá para servir. Assim, da mesma forma, eu falo para a população também. Conte comigo. Eu e minha equipe, e aqui fica um abraço a todos. Radamés, Letícia e Júlia, né? Nós estamos lá na Câmara Municipal para servir vocês, contem conosco. É isso então, vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho o doutor Ricardo Peão vai estar aqui com a gente, falando de um assunto polêmico também. Não sai daí não, Opinião Regional volta já já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional aqui na tela da NTV. Você acompanhando em canal aberto no 8.1 e também através da plataforma digital, Facebook dos nossos canais. Fique à vontade e participe com a gente através do WhatsApp que vai aparecer na tela. Afinal de contas, no Opinião Regional, a sua opinião é o mais importante. A gente volta na segunda parte do programa, trazendo em pauta um assunto importante, um tanto quanto polêmico. Está aqui com a gente de volta o doutor Ricardo Peão, que é psiquiatra e também nutrólogo, juntamente com o advogado doutor Marcondes Ribeiro. Prazer, doutor Ricardo, recebê-lo, o senhor aqui no Opinião Regional. Satisfação imensa mais uma vez, David. E o advogado também, meu ex-colega, doutor Marcondes Ribeiro. Prazer recebê-lo e revê-lo. É um prazer, David, estar aqui. Bom, para o pessoal de casa ficar antenado, o doutor Ricardo Peão, ele foi denunciado na época da pandemia pelo ex-prefeito José Eustáquio. Vamos começar o bate-papo para vocês entenderem o caso e a solução desse caso, a qual pé está esse caso. Doutor Ricardo, explica para o pessoal de casa qual foi a alegação, a acusação sobre o senhor. Então, eu gostaria que o meu ilustre advogado, doutor Marcondes, respondesse essa pergunta e que eu fizesse os complementos. Pode sim, fique à vontade. Incluindo a parte mais médica, ok? Claro. Doutor Marcondes, então explica aí para o pessoal de casa. Tá certo. Inicialmente eu queria dizer, né, como é que eu vim parar aqui, né? Como é que eu fui... Sim, fique à vontade, como é que doutor. Eu fui nomeado advogado do doutor Ricardo. Eu fiquei sabendo através da rede social, né, que tinha um médico aqui de Patos de Minas que estava prescrevendo tratamento precoce e estava sendo processado, né, pelo município, né? Me causou uma curiosidade, eu fui verificar e era mesmo. Ele estava fazendo um trabalho gratuito, né? Era um período conturbado, poucos médicos, uma doença nova, e eu achei que aquilo era uma injustiça, né? Uma violência, né? Contra a pessoa que estava prestando seus serviços gratuitos, contribuindo com a sociedade, e é uma contradição ser processado pelo Estado, né? Pelo que eu digo município, Estado no sentido de governo. Porque, além de tudo, eu acreditava que isso aí está interferindo também na nossa liberdade individual, né? A liberdade de cada pessoa escolher o tratamento que deseja, né? E então foi isso. E a denúncia dizia que ele estava desobedecendo a recomendação do Conselho Federal de Medicina com relação ao tratamento precoce, que não é verdade, porque o próprio Conselho Federal já tinha um protocolo, né, que cuidava disso. Dizia que ele estava prescrevendo medicamentos sem comprovação por exame. Também é uma contradição, porque o tratamento precoce é justamente isso, é você prescrever o medicamento antes, né, porque o exame demora. A outra
A acusação seria que ele distribuía esses medicamentos indiscriminadamente, ou seja, qualquer pessoa que fosse lá receberia o kit de tratamento, a cloroquina, etc. O que também não é verdade, né? Porque tinha que ser submetido a uma consulta, né? A uma triagem, tinha todo um protocolo, né? Ele é um médico responsável, um médico com um tempo grande de carreira, não ia se prestar a esse papel. É isso, basicamente. É isso. E por que então que... Um detalhe interessante... Sim, doutor, fica à vontade. Liberação indiscriminadas de kits de cloroquina e azitromicina. Chegaram a falar esse absurdo, dizendo que, inclusive, eu havia alugado um carro de som para divulgar, né, a venda do kit, ou seja, o paciente passaria por uma consulta, pagaria por ela e teria direito a sair com o kit. Esse é o fundamento da história. É Exatamente. A história para o pessoal de casa entender. Então eu faço a pergunta, qualquer um dos dois doutores eu gostaria, Sim, por gentileza, a imagem número 1. É isso. Vamos lá, produção. Coloca a imagem número 1 que a gente vai explicando para o pessoal de casa entender mais. É essa, doutor? Essa imagem? Não é essa. É a próxima. Vamos ver a próxima. Vamos colocando a próxima aí, produção. Isso aí, ó. Muito Veja bem. Muito bem. Essa imagem, ela deixa muito claro para todos, pois ela se refere às orientações do Ministério da Saúde para o manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da Covid-19. Ou seja, esse diagnóstico não necessariamente ele teria que ser laboratorial, porque levaria muito tempo. Então nós temos aí essa contradição. Ou seja, aqueles que nos denunciaram não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo no cenário nacional. Foi isso que o doutor, o advogado, explicou. Sim, nós tínhamos aí o Ministério da Saúde fazendo recomendações de cloroquina e azitromicina. Sim, olha, tá aí, né? Para todo mundo ver que realmente houve essa grande contradição. Muito bem. Mais alguma imagem? Imagem número 2, por favor. Vamos colocar a imagem seguinte, produção. Sabe o nome da imagem? É a imagem anterior. Ficou invertido. Isso, a imagem anterior. É só voltar a imagem. Isso. Olha, aí nós temos a triagem, ou seja, o suposto charlatão e mercenário Ricardo Peão, na primeira semana, ele atendeu mais de 100 pacientes. Felizmente, eu estava de férias. E após essa primeira semana, foram 9 dias, porque eu trabalhava inclusive aos sábados e domingos, e isso durou 2 anos, eu resolvi criar essa triagem, porque foi muito cansativo. Houve um dia que eu atendi 35 pacientes. Nessa triagem, nós vemos ali que estavam os principais sintomas da Covid. Então ficava muito fácil fazer o diagnóstico clínico, muito fácil. Então não era a reviria como o doutor foi acusado. De forma alguma. Nessa primeira semana, Davis, eu atendi cada paciente individualmente. Nessa triagem, eu já tinha como saber em que dia estava o paciente da doença. Porque o tratamento precoce é nos primeiros 5 dias a partir do primeiro sintoma. Fase 1, depois entrava fase 2, depois fase 3. Então, cada fase eu teria que ter mais cuidados, incrementar na medicação. E as minhas funcionárias, elas já faziam isso e me entregavam de forma muito fácil para mim, né? Ali consta claramente se o paciente tinha alguma doença grave, inclusive as principais doenças eu listei. Doutor, só interrompendo, esse protocolo até hoje é válido? É dessa maneira que o senhor atende? Veja bem. Dessa forma? Isso eu fiz durante a pandemia. Eu tratei pacientes até agosto de 2022. Eu comecei em julho de 20. Então foram 2 anos e 1 mês tratando. Na verdade, nos últimos tempos, nenhum paciente me procurou com Covid. E com o passar do tempo eu fui ficando conhecido, ou seja, no meu entendimento, essa pandemia está muito bem controlada. Muito bem, volto aqui então o nosso bate-papo, daqui a pouquinho a gente coloca mais imagens aí na tela para o pessoal de casa ir acompanhando, e se quiser fazer a sua pergunta também, fique à vontade, a produção vai colocar aí o nosso WhatsApp. Com relação ao trâmite processual, doutor, ao que parece houve um erro ou tentativa de prejudicar o doutor
Ricardo Peão, o que ocorreu? Sim, durante o procedimento administrativo no CRM, né? Antes havia sido também denunciado, o doutor Ricardo Peão havia sido denunciado no Ministério Público Estadual por um suposto crime, né? Um suposto crime. O Ministério Público investigou, verificou que não existiu nenhum crime e pediu o arquivamento do processo. E nesse pedido de arquivamento, nesse parecer, ele fez um estudo aprofundado com relação à autonomia do médico, né? Com relação à prescrição de medicamentos e tudo. Então, como parte da nossa defesa, nós anexamos esse parecer, né? E por incrível que pareça, quando foi recebida a sindicância, nós fomos intimados a apresentar uma segunda manifestação. Quando eu fui analisar, o nosso documento não constava do processo, mas constava um documento novo, uma nova denúncia, né? Inserido pelo pessoal aqui da Delegacia de Patos de Minas, né? Não colocou o documento da defesa, mas inovou na denúncia, sendo que não era papel deles, eles não faziam parte da comissão processante nem nada, né? A função deles seria só mesmo de secretariado. Na sua avaliação, doutor, francamente, o que o doutor acha que aconteceu, o porquê disso? Eu acho que misturou política, ideologia com a questão da saúde, né? Doutor Ricardo Peão, quer complementar? Sim. É isso? Tentaram realmente me prejudicar. Queriam me parar a qualquer custo, a qualquer preço. O porquê disso? É como o doutor Marcondes disse, não é? Infelizmente não houve a neutralidade para conduzir esse processo, essa sindicância. Infelizmente. Queriam me parar de todo jeito. Essa denúncia ela foi motivada depois de uma entrevista que o doutor Ricardo Peão deu e criticou o protocolo que estava sendo utilizado aqui no município, né? Ele acreditava que não era correto, ele estava aplicando o tratamento precoce, mas depois de sair os exames, né? Depois de 4, 5 dias, que aí já não é precoce mais, né? Então, depois dessa entrevista, eu acho que por inveja, perseguição, maldade, é que eles começaram a denunciar o médico. Doutor Ricardo Peão. O Covid chegou em Patos no dia 2 de abril. Primeiro caso de Covid nós tivemos aqui em Patos de Minas. Já no dia 26 de abril, o doutor Zelenko, lembra? O doutor Zelenko, ele fez um alerta para o mundo. Olha, eu tratei 500 pessoas com azitromicina, hidroxicloroquina e zinco e não tive nenhum óbito. Eu fiquei feliz demais quando eu recebi, porque aqui em Patos já estava começando a morrer pacientes. Fiquei muito feliz. E para minha surpresa, eu ouvia dizer que estavam fazendo um tratamento correto e tudo, mas estava morrendo gente demais. Como eu recebi esse comunicado do doutor Zelenko, eu pedi 4 pessoas conhecidas minhas, pessoas chegadas, para fazer uma investigação. Fiz isso, David. Eles se passaram por doentes, chegavam nos postinhos, pediam um tratamento precoce. Não, o tratamento precoce é recomendado, o Ministério da Saúde já recomenda. E os médicos não passavam. Não passavam. Por isso é que eu fiz esse alerta. Eu falei, nós estamos sendo enganados. E estávamos mesmo. Muita sacanagem. Eles, inclusive, passavam medicação de fase 2 e 3 na fase 1, que é o corticoide. Não se usa corticoide no tratamento precoce do Covid-19. E muitos médicos prescrevendo o corticoide. O corticoide baixa a imunidade, piora o quadro. Estava muito estranho aquele cenário. Foi aí que eu resolvi realmente dar o grito. Procurei vocês da mídia, né? Rádio e tudo mais, grupos sociais. E aí o movimento começou a tomar corpo. E felizmente nós conseguimos alertar muita gente em Patos de Minas. Por isso queriam me parar a qualquer custo. Muito bem, a gente vai para o nosso intervalo. Tem alguma imagem que o doutor queira que coloque antes da gente ir para o nosso break? Mas enquanto o doutor pensa aí na imagem, eu só queria fazer uma pergunta. E o senhor já foi de imediato comunicado dessa acusação, desse processo? Ou houve alguma ligação, uma conversa antes, amigável, tentando conversar, uma explicação? Ao contrário, eu liguei pro seu Eustáquio, eu não sou amador, eu queria fazer uma coisa muito bem feita. Eu conversei com o prefeito, eu conversei com o delegado regional, queria apresentar os meus números. Por quê? Antes do processo. Antes do processo. Muito sim, bem. O Zé Eustáquio colocou boa vontade, eu vou passar aí pra gente conversar e tal. E eu esperando o Zé Eustáquio passar lá, chega essa bomba, a denúncia contra mim.
E posteriormente, 8 meses depois, a denúncia do delegado regional. Tentei conversar com ambos. Sim. Então, válido, né? Teve as alternativas, né, doutor Marcondes? Tentou amenizar, né? O que é válido, né? Sim. Que é válido antes de qualquer justiça. Vamos para o nosso intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com a sessão de imagens explicando claramente para o pessoal de casa até entender melhor. Tá bom? Vamos lá então para o nosso intervalo, produção. Daqui a pouquinho a Opinião Regional está de volta aqui na tela da NTV. Estamos de volta com Opinião Regional aqui no canal 8.1 na NTV. Participe com a gente, dê a sua opinião, faça a sua pergunta, fique à vontade. A gente volta no nosso último bloco, o nosso bate-papo com o doutor Ricardo Peão e também o advogado doutor Marcondes. Vamos aqui voltar com o advogado para o pessoal de casa entender como que foi o trâmite, a que pé, como que está a situação desse processo hoje. Pois bem, a primeira acusação, o primeiro processo que veio foi o processo criminal, né? O próprio Ministério Público pediu o arquivamento, foi acatado pelo juiz, foi extinto já naquela época. O outro processo, o processo administrativo no CRM, tramitou até agora há pouco, né? Durante 4 anos, e agora também chegou ao fim, né? Por unanimidade, 6-0, ele foi extinto, nada foi encontrado, nenhuma irregularidade, porque foi o que a gente sempre disse, né? Tudo estava dentro da autonomia do médico de prescrever o medicamento junto com o seu paciente. O médico junta com o seu paciente, os dois conversam e decide o melhor tratamento. É o que tem que ser, o que eu sempre disse, né? O que me motivou a assumir a defesa do Dr. Ricardo Peão de forma voluntária também e gratuita é isso. Muito bem, pode complementar, doutor. Eu gostaria de comentar um pouco sobre a logística que nós usamos, né? Sim, fica à então, vontade. houve uma logística, ou seja, eu fiz contato com 3 farmácias para não deixar faltar as medicações essenciais, porque houve um momento que começou a faltar elas, cloroquina. vamos relembrar o pessoal de casa. Quais as medicações? O kit Covid, né? A azitromicina e cloroquina e o zinco, tá certo? Muito bem. A vitamina D também, naturalmente, e vitamina C. Mas os principais mesmo do kit que o Ministério solicitava cloroquina e azitromicina, né? Eu complementei um pouco mais. Então havia uma logística. Então o pessoal estava dizendo que eu estava distribuindo e vendendo kits. Pagava a consulta para poder ter direito ao kit. Esses absurdos, né, que foram falados. Havia uma logística para não faltar esses remédios essenciais. 3 farmácias tiveram conosco, a Drogaria Romana, o Hernani, Farmácia Bioativa, Vila Científica da Célia, né? Então, foi uma coisa bem organizada. Ou seja, o paciente consultava e eu passava a receita pro meu paciente e ele realmente iria providenciar a medicação. Se ele não pudesse pagar, a gente arrumava um cupom para ele, né? Para que ele pudesse ter acesso à medicação gratuita. Porque, inclusive, eu divulguei nas rádios, divulguei na TV, que a gente estava com uma verba já arrecadada, né, de fundos que a população de Patos de Minas doou para a campanha. Então foi uma coisa amplamente discutida, divulgada, planejada, não é? E infelizmente aconteceu esse desfecho tão lamentável. Muito bem, mas enfim, a decisão final chegou, né, doutor? Chegou o alívio, né? De forma positiva. Depois de 4 anos. 6-0. 6-0, mas houve sofrimento. As marcas ficam, né? O próprio processo já é uma pena, né? Que o doutor Ricardo sofreu durante esses 4 anos, mas agora está resolvido. Muito bem. Voltando a falar dos medicamentos. Sim, a imagem, a próxima imagem, por favor. Imagens aí, produção, pode colocar na tela aqui que 3. o doutor Ricardo Peão vai comentando aí pro pessoal de casa, doutor. Isso. Olha que interessante, né? Eu desenvolvi aí um guia de orientações gerais para os pacientes, ou seja, o paciente, após a consulta bem feita, todos os exames necessários sendo solicitados, o diagnóstico feito, a receita pronta, eu dava um guia de orientação para os meus pacientes. E esse guia de orientação, ele deixava muito claro sobre a importância de suplementação de vitaminas e minerais. Ou seja, o paciente precisava realmente tomar uma dose alta de vitamina D, uma dose de 100 mil unidades no almoço, 100 mil no jantar, 3 dias. Com 600 mil unidades,
eu permiti com que o paciente ficasse realmente com a reposição deficitária que ele já tinha. Porque em torno de 90% de nós brasileiros temos deficiência de vitamina D. Então era necessário dar uma dose de ataque, para que depois essa vitamina D fosse transformada na forma ativa, que é o calcitriol. Solicitava que caprichasse na vitamina C e no zinco. As orientações estavam lá. E além disso, eu recomendava o seguinte: a próxima, por favor, de extrema importância. Vamos lá, a produção vai colocar aí pra gente na tela a nossa próxima imagem. Muito bem. Olha os cuidados do charlatão. Item número 5. Se após o início do tratamento surgir piora, né? Febre, falta de ar, desconforto respiratório, dor no peito, nas costas, fraqueza intensa, entrar em contato conosco. Ou seja, começou o tratamento, está piorando, tem alguma coisa errada. Era só fazer contato que a gente iria rever o paciente. Se após 48 horas, 2 dias de tratamento, o paciente não apresentasse melhoras, que também fizesse contato conosco. Então, é isso que nos chateia tanto, que você faz um trabalho com tanto amor, né? Com tanto carinho e vem tanta perseguição. E no item número 8, olha que interessante. Isso aqui salvou muitas vidas e evitou muito sofrimento. Pessoas que tiveram contato próximo com o doente deveriam verificar a possibilidade de fazer um tratamento preventivo do contactante. Como é que era esse tratamento do contactante? Vitamina D, como se o paciente estivesse doente, ou seja, eu repunha a vitamina D dele dentro de 3 dias com doses muito altas de vitamina D. Porque nós sabemos que pesquisas alemãs mostraram quem tinha um nível muito bom de vitamina D não agravavam. E esse paciente, ele era convidado, o contactante, ele era convidado a fazer o tratamento contactante, usando 6 comprimidinhos de cloroquina, 1 por dia. Nenhum caso agravou, nenhum contactante realmente agravou. Poucos contactantes que fizeram esse tratamento que eu sugeri precisaram fazer o tratamento para a doença do Covid, ou seja, quase todos não desenvolveram a doença. Então é isso aí, né? Tá aí evidências. Eu queria muito, David, na época, mostrar isso, pessoal, né? Porque eu já tinha números, né? E não mostrou porque estava impedido? Eu convidava para ir lá, né? Não tinha impedimento, não. Eu convidava Tanto é que ele continuou com o tratamento, tudo, né? Eu chamava o pessoal para ir lá, olha, vem que ia ser os nossos resultados, os nossos números. Eles não quiseram fazer o contraponto, né? Infelizmente. Doutor, quando tiver a próxima imagem, o nome da próxima imagem, o senhor pode chamar. Gostaria de falar com o advogado aqui, o doutor Marcondes. E após a decisão, o resultado, como é que fica? Há uma retratação, uma sentença? Como é que funciona? Bom, até o momento não, né? O doutor Ricardo pensa, né, em tomar alguma providência processual, né? Com relação aos erros de procedimento que tiveram aqui, para investigar se houve má fé ou não, né? E nós estamos avaliando ainda essas questões. E como o doutor citou também, houve danos, né? Danos, com certeza. Houve prejuízo. A honra, né? A imagem do médico, né? Que é um médico renomado, passar por uma denúncia dessa, de fato, pode existir danos aí, vamos ver. Me chamaram de charlatão e mercenário, né? Ou seja, isso é muito pesado. Você fazendo um trabalho bacana ali, dia e noite, cara. Né? E como vai ser o procedimento? Entendeu? Agora, doutor? Tá em estudo, pensando? Um fato interessante é que, naturalmente, né, com esse barulho que eles fizeram para me parar, né? 4 jornais da cidade repetiam isso aí, essas denúncias e tal. Fizeram um barulhão danado. Com certeza, isso coibiu muitas pessoas de nos procurarem. Isso, inclusive, certamente levou muita gente a óbito, a sofrimento e a óbito. Eu ia citar isso, né? O prejuízo maior que pode até ter chegado seria em vidas, né, doutor? Exatamente, isso mesmo, né? Prejuízo financeiro, sim, naturalmente, o pessoal vendo um psiquiatra, né? O psiquiatra fazendo um tratamento da Covid. Denúncias pesadíssimas como essa. Então eu perdi muito paciente. Realmente, a minha agenda ficou vazia. O lado bom disso foi que eu pude estudar mais, né? Muito bem, mais alguma imagem pra gente finalizar? Não, aqui? já fechamos. É isso mesmo, mas então tá satisfeito? Era isso que esperava o resultado final, doutores? Muito satisfeito, né? A justiça foi feita, constatado que não houve nenhuma irregularidade, né? E foi
renovada a questão da autonomia do médico e a questão da autonomia do paciente também, né? A liberdade de cada um escolher o que é melhor para si. E para o doutor, há de se dizer, uma vitória ímpar, até como o doutor citou, que fosse o doutor que procurou a causa, abraçar a defesa, sim. né? Eu queria comentar. Sim. Pode complementar. Incrível, né? Imagina a minha preocupação após receber as denúncias, David. Minha preocupação. E aí? Eu vou parar? Ou eu vou continuar a minha luta? Eu estava pensando em procurar encontrar um advogado, quando essa alma maravilhosa fez contato, falou, olha, Notificou. conta comigo pro que der e vier, né? Aí eu já não tive mais dúvidas. Eu falei, poxa, eu vou ficar firme na minha missão. É isso, vamos deixar a nossa mensagem final então pro pessoal de casa, depois dessa luta toda, e quem está acompanhando também o nosso programa Mais Saúde, às terça-feiras, o Dr. Ricardo está sempre presente, explicou muito bem explicado, de forma ampla. O pessoal de casa entendeu bastante e acredito que a repercussão agora é muito positiva, viu, doutor? Muito positiva, sim. Mensagem final? Bom, eu quero agradecer muitíssimo a vocês da NTV, né? A NTV, por ter aberto esse espaço maravilhoso para a gente poder divulgar as verdades, né? Absurdas mentiras saíram por aí, né? E felizmente vocês abriram esse espaço. Então eu estou muito feliz. E terça-feira que vem, David, eu estarei aqui para a gente falar sobre suplementos cerebrais para prevenir depressão e outras doenças, viu? Muito bem. Convido o pessoal de casa a acompanhar terça-feira, então, às 18 horas, o programa Mais Saúde tá especial e a gente vai falar sobre suplementação, é isso? Isso, eu estava esperando minha barra ficar limpa para me poder voltar aqui a poder dar essa contribuição para a cidade. Eu adoro falar com o doutor Ricardo Peão, porque é da forma bem popular, explicativa. E é isso que o pessoal de casa realmente, que é muitos números, né? Muita coisa que às vezes a gente não entende. Doutor, é isso, tá explicado? Tá explicado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Foi muito produtivo, a gente está muito feliz com o resultado. E eu espero que o doutor Ricardo continue aí a sua missão, né? É isso. Doutor Marcondes, obrigado, prazer revê-lo, já desejar um feliz 2025 pro doutor, tudo de bom. Obrigado. Espero te encontrar mais vezes aqui no Opinião Regional com pautas importantes que eu sei com certeza, que o senhor é conhecedor. Pode contar comigo. Da política principalmente. Tá certo. Doutor, parabéns. Muito obrigado. Mais uma vez. Muito obrigado mesmo. É isso. A você de casa, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela enorme audiência. Bom final de semana, te cuida e até o próximo programa.